tudo bem? Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História. Hoje nós falaremos sobre Idade Média. Hoje nós falaremos sobre um período de 1000 anos, que vai desde a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, em 1453. Desde o ano 476 ao ano 1453. Nós estamos falando então do século V ao século XV, 1000 anos de história, que é divididos em duas etapas, Alta e Baixa Idade Média. Nós faremos então hoje um padrão temporal sobre a Idade Média e nós falaremos hoje nessa aula sobre a sociedade medieval. Não vamos até a outras coisas porque é um período muito grande e muito extenso. Então eu quero que você possa me acompanhar então nessa aula. Nós faremos essa aula então baseada em um slide e eu queria que vocês acompanhassem comigo. Para começar, então, nós devemos falar um pouco qual que é o conceito também que se tem de Alta Idade Média. Nós entendemos que a Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, segundo alguns historiadores, até o século X. Mas nós entendemos que, independente disso, o conceito que se tem histórico é uma relação que se tem econômica, política e social, que vem através de um novo meio de comercializar chamado de feudalismo. Esse é o tema da nossa próxima aula, né? O feudalismo propriamente dito. E hoje nós vamos ater, então, como que essa sociedade se estrutura dentro desse período, então. Para a gente entender, então, como eu falei para vocês, nós temos dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Dentro da Alta Idade Média, nós temos, então, a formação do feudalismo, a decadência do comércio, ruralização, fortalecimento local do exército pelos senhores feudais. Dentro da Baixa Idade Média, renascimento, a decadência do feudalismo, a decadência do poder local, do poder nacional, efervescência cultural, enfim. Vimos que dentro do gráfico do século V ao século X, aqui segundo esse gráfico, nós temos então a representação da Alta Idade Média, mas que dentro de uma historiografia atual também nós entendemos que vai até o século XI. Do século XI ao século XV nós entendemos como um período de Baixa Idade Média. E hoje, nessa aula, nós nos ateremos, então, a Alta Idade Média e a sociedade durante esse período. Para entender um pouco da sociedade, nós temos que entender quem são os povos bárbaros. Os povos bárbaros, segundo um conceito romano, era todo aquele que não falava latim, era todo aquele que não tinha cultura romana, que não era romano. Isso se refere mais a uma questão linguística mesmo, né? O bárbaro. E os germânicos, os godos, os saxões, os anglo-saxões, os hunos, esses povos, eles representam, então, em sua totalidade, um dos maiores fatores da queda da Roma do Ocidente, em que esses povos se estruturarão dentro da atual Europa, né? E eles formarão seus reinos, terão a formação dos reinos, das sociedades ali, e da estruturação deles propriamente dito. Vemos aqui nesse slide uma representação de um dos maiores povos bárbaros que tiveram, que foram os francos. Os francos que deram origem hoje à França. Os francos teve um grande rei chamado de Carlos Magno. O Carlos Magno, ele inaugurou um dos maiores impérios, no caso bárbaros, né, da Idade Média, e ele vai ter um período de seu governo que foi chamado como Renascimento Carolíngio, e dentro do Renascimento Carolíngio, ele expande o seu domínio não só ideológico, mas social e econômico também, por todos os outros reinos e a influência da Igreja Católica. Então, ele que vai criar os condados, as marcas, os ducados, ele que vai colocar a existência dos benefícios, vai difundir a cultura cristã, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, quando nós entrarmos mesmo na sociedade, como que o cristianismo ele se apropria desses povos bárbaros para a formação da sociedade da Idade Média. E para a gente, então, começar, eu quero começar aqui com algumas características. Entre elas, nós temos a ruralização da sociedade. Quando nós falamos de ruralização da sociedade, nós temos dois viés. Um é urbano e outro é rural. Urbano é quando nós falamos que a sociedade está nas cidades. Quando nós falamos que a sociedade está num meio de maior propensão populacional, de trabalho, num meio onde não é tão propício assim a questão da agricultura, porque não há essa questão de terras tão disponíveis para as pessoas, da propriedade privada, enfim.
São muitos conceitos para isso. O que nós entendemos que a ruralização é essa grande concentração das pessoas nesses campos, nesses meios, e com a formação dos povos bárbaros, dos reinos dos povos bárbaros, esses povos eles precisam sim de estar em um lugar onde eles se sintam confortáveis, onde eles possam estar ali de forma segura, algo que vai enfraquecer um pouco o comércio, algo que era representado durante o Império Romano, né, com as moedas, o comércio mesmo, essa transição de comércio de outros povos, aqui na Idade Média vai suplantar um pouco, mas que vai ter outras características. Outra coisa que podemos ver que vai ser uma sociedade totalmente hierarquizada. Como assim? É uma sociedade que tem os que mandam e os que obedecem. É uma sociedade que, a grosso modo, ela é estruturada por camadas de governo. É como se você pensasse em uma empresa, né? O dono, o gerente, o supervisor e o trabalhador comum. É uma hierarquia de governo, uma hierarquia econômica. Há também uma dependência social, uma dependência privada dentro desse período. Há o sistema de produção feudal, né, que é o próprio feudalismo, que nós vamos falar sobre ele, que vai proporcionar então essa fragmentação do poder central. Feudo é terra. Feudo significa terra. Então, quando nós falamos de produção feudal, o sistema de produção na terra, ou seja, a agricultura, e a fragmentação do poder central é porque o senhor feudal, o rei, o senhor das terras, ele é o que tinha o domínio, ele que comandava toda essa civilização então, e que tinha o domínio sobre ela, né? Que depois a Igreja Católica também vai entrar com a sua parte. Então, para a gente já começar a falar da questão da supremacia da Igreja Católica, a Igreja Católica, né, que já era um órgão público, se eu posso dizer assim, desde o Império Romano, ela vai perceber que com a invasão dos povos bárbaros e com a queda do Império Romano, ela precisa se reinventar. A ideia de se reinventar não é de fazer uma nova religião, uma nova igreja, mas é de pensar em meios de manter um domínio e uma estrutura sobre as pessoas que ali estavam. E como que isso é feito? Isso é feito através de uma aliança com esses povos, em que quando o rei ele se batizava, ele estaria sujeito às normas de condutas, às doutrinas da Igreja Católica, além de também ter a proteção e o incentivo da Igreja, né, em todos os vieses que ela poderia oferecer. Isso, com o tempo, ela cresce de uma forma tão grande que os povos, até aqueles que não queriam, né, é como se você pensasse que até aqueles povos que não queriam se aliar à Igreja Católica, eles vão se aliar. Porque eles também não queriam perder o território recém-conquistado de um império que durou tanto tempo para ser destruído. Então, nós falamos sobre o Renascimento Carolíngio, ele propaga a fé cristã porque é um dos primeiros, acredita que é um dos primeiros a fazer essa aliança com a igreja e propagar isso, né? Aceita o cristianismo que você permanece com suas terras e você tem que subjugar a ordem clerical e fazer, né, e se ajustar a um novo padrão político também. Algo que houve sim essa supremacia da Igreja Católica sobre todos. Então, para a gente falar então dessa sociedade trinitária ou sociedade estamental, nós vamos representar isso através de um triângulo, onde o clero seria essa igreja, está no topo disso, porque ela vai ter essa influência sobre todos os povos recém-formados, né? Os reinos recém-formados, os povos bárbaros, a nobreza e os servos. Nobreza é o rei, é a família dele, e os servos é os camponeses, é o restante da população. Numa representação de porcentagem, às vezes é difícil da gente falar isso, mas para vocês entenderem, é como se fosse os servos 97% da sociedade, a nobreza representasse 2% e o clero 1% dessa sociedade. E a divisão delas em caráter social, o clero ora, a nobreza luta, ou guerrilha, e os servos trabalham. Ou seja, os servos é que mantêm toda a pirâmide em pé. Né? Eles são a base da pirâmide do trabalho que era exercido então. Estamental é dizer que não havia mobilidade social, ou seja, o servo, ele teoricamente nunca seria nobre. O nobre, teoricamente, nunca seria servo. É entender que a sua posição social e status também social era estabelecido pelo seu nascimento. É como se você entendesse que você nasceu com menos poder aquisitivo
você permanecerá com menos poder aquisitivo. Se você nasceu com maior poder aquisitivo, você permanecerá com maior poder aquisitivo. É claro que nós vamos vendo que isso ao longo do tempo vai trazer alguns transtornos, muitos transtornos. Né? E abrindo um parênteses aqui, é interessante pensar que nós vemos isso na atualidade, né? É um padrão atual também, né, de ascensão social, mas há um padrão também de contos de fadas, né, em que nós vemos alguns contos de princesas que querem o beijo de um príncipe, né? Eu beijo um sapo que vira um príncipe e eu me torno princesa. Né? Realmente era o sonho de todas as plebeias se tornarem princesas e rainhas. E por esse sonho, nós vamos ter então essa repercussão desses contos de fadas, né? Da Rapunzel, da Cinderela, né? Eu pensei que era Chapeuzinho Vermelho, mas Chapeuzinho Vermelho não é uma princesa. E fechando parênteses, então, né, para a gente continuar, nós vamos ter então aqueles que oram, que é a igreja, a representação da igreja. Se nós vamos falar sobre a representação da igreja, os que oram, nós temos que falar sobre a divisão. Você tem que entender como ela é estruturada. Ou seja, ela tinha o poder econômico, político e cultural baseada em uma característica que é chamada de teocentrismo. O teocentrismo teo, na divisão da palavra, teo significa Deus, centrismo, centro, ou seja, Deus no centro. A explicação que se dava para quase todos os questionamentos durante a Idade Média era baseada em vieses religiosos, que praticamente eram todos baseados naquele... Eu não entendo, eu falo que é Deus que fez. Não é algo científico, não é algo elaborado e pode dizer que muito menos bíblico também. Não é? Porque eles às vezes falavam de acordo com aquilo que eles pensavam. Vai haver também um monopólio de saber da interpretação da realidade. Como assim? A igreja detentia então esse saber, ela que estava no comando, né, da sociedade e dos livros, da parte intelectual, do aprendizado, porque os servos e os plebeus ou os camponeses, eles não tinham acesso à educação, eles não tinham acesso ao saber, né? Eles não tinham acesso a entender as coisas que aconteciam durante a Idade Média. Então vai haver então a divisão da igreja em duas partes. O clero secular, que seriam os padres e as pessoas que ficavam nas igrejas, né, locais, que vão ter diretamente contato com a sociedade, e o clero regular, que seriam os monges que viveriam para o estudo, para a elaboração, para escrever, para estudar, interpretar e tudo mais. Então, clero secular e clero regular. Um tem contato com a sociedade e outro fica isolado em mosteiros. Então, a divisão que nós já falamos, né? Um vive isolado em relação aos fiéis, que é o clero regular, e o clero secular vive em contato, né, com esses fiéis e com a mundanização, né, segundo o que eles vão falar. Aí é que nós vamos ter a divisão, então, de alto e baixo clero. Alto, clero regular, e o baixo, clero secular. Nós vamos ver aqui a ação da igreja, então. Como que a igreja agia? É anacrônico dizer, é errado dizer historicamente, que a igreja exercia o papel da polícia. Mas, a grosso modo, nós entendemos que toda a parte de repressão social, de pressão, de medo, era exercido também pela igreja. Para que as pessoas não cometessem atos criminosos, para que elas não fizessem atos maliciosos. Então, a igreja, como uma maneira repressiva, ela poderia excomungar, interditar, poderia perseguir, matar através da Inquisição. Como um ato social, a igreja ela cria hospitais, orfanatos, leprosários. A igreja ela vai ter esse controle, né, social, vai fazer essa questão da parte de beneficiar a população no geral, de certo modo, e vai instituir os asilos, vai impor tréguas, trégua de Deus, né, que está relacionado aqui, é quando nós falamos de fim de período de guerra, né, uma trégua, né, para que cessasse as guerras e houvesse paz no meio da sociedade. E aqui agora então nós vamos falar daqueles que combatem, daqueles que guerreiam, daqueles que lutam, daqueles que garantem a proteção da sociedade. Para a gente falar então daqueles que
trabalho entre a nobreza, né? Nós tínhamos aqui títulos de nobreza, reis, condes, duques, cavaleiros, e para que fosse regimentado isso, era através do que nós chamamos de uma homenagem. Havia um juramento de fidelidade que era exercido de um servo ou de um vassalo perante o seu suzerano, ou perante o seu rei. Vocês vão ver isso mais propriamente na aula de feudalismo, mas para a gente entender aqui, o vassalo é aquele que obedece, é aquele que se curva perante o seu rei ou o seu suzerano. É como se fosse uma relação de patrão e empregado. Mas, normalmente isso acontecia entre a nobreza mesmo. É uma noção de fidelidade. E quando isso acontecia, a homenagem, havia também investidura, porque eles recebiam grandes porções de terra para eles gerenciarem, para eles protegerem, para eles cuidarem, para eles fazerem mais uma relação de suzerania e vassalagem que vocês vão ver na aula de feudalismo. Então, a ideia é essa, não é? É você ter alguém fiel ao rei ou ao comandante para comandar essas pessoas e para protegê-las também. Aí nós vamos ter então os que trabalham, né? Aqueles que sustentam toda essa pirâmide, que são os camponeses e o restante todo da população. Quem trabalha, né? As pessoas que trabalham, elas vão ter suas obrigações como servos também. Elas vão trabalhar nos feudos, feudo é terra. Então elas vão trabalhar nas terras e elas vão ter as obrigações dela, como impostos, algo mais a ser pago, que é relacionado, né, na nossa aula de feudalismo. Então aqui eu vou só citar para vocês que é a corveia, é a talha, é a banalidade, a captação, é o dízimo, que é pago à igreja. Aí aqui vai ter mais uma relação, né, de como que era feito a talha, a corveia, a banalidade, o tostão de Pedro, a captação, e todos esses impostos que nós já vamos ver também, né, no próximo. E para a gente estar finalizando a questão da sociedade, nós temos que entender também que essa sociedade, elas eram divididas por terras. Como assim? Nós entendemos que tem 3 tipos de terras: manso senhorial, manso servil e terras comunais. Aqui nós vamos tratar como reserva senhorial, né, segundo esse slide, manso servil ou tenência e campos abertos. As terras senhoriais eram terras que somente os senhores, né, o senhor feudal, o rei, a sua família, ou até o próprio clero poderiam ir e estar nesses lugares, livres de perturbação, livres de incômodos, né, se posso dizer assim também. O manso servil era a terra onde as pessoas trabalhavam, né, onde os servos, onde os camponeses trabalhavam, e os campos abertos eram as terras comuns, os bosques, os pastos, onde havia essa posse coletiva de terras. É interessante que a prática religiosa também desses povos vão acontecer durante a noite, nessas terras comunais, em bosques e florestas, e nós vamos ver a representação dos filmes até hoje, da Idade Média e de práticas religiosas que eram contrárias ao catolicismo, ao cristianismo, sendo representados dentro das florestas e dos bosques. E aqui nós vamos ter mais uma imagem com relação ao manso senhorial, mas eu quero trazer para vocês, então, essa divisão aqui em outra imagem. Feudo significa terra, terra dividida em manso senhorial, servil e manso comunal. Aqui nós estamos vendo, então, uma parte do manso servil, que era a representação da casa, onde ele trabalhava, e as terras onde ele plantava as coisas. A nossa aula, então, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido de grande valia a nossa aula. Nós falamos hoje sobre como se estrutura a sociedade medieval. Nós falamos hoje como que se dá toda a divisão hierárquica e estamental da Idade Média. Entendemos aqui que há um controle absoluto da igreja, clero, nobreza e os servos. E que a base da pirâmide se dá pelos servos, os que oram, os que trabalham e os que guerreiam. Essa é a divisão da sociedade na Idade Média e como eles vão relacionar isso através do sistema econômico e político que nós veremos nas nossas próximas aulas. Espero que você fique ligadinho aí e que você continue curtindo as nossas aulas. Até mais!